Olha, para fazer Tempo Real de hoje, já estou recebendo aqui a Lídia Brito, no estúdio do Jornal do Piauí. Lídia, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham. Também recebo Elivaldo Barbosa, sempre trazendo as informações em tempo real. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde a você que segue nos acompanhando. Eu, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, vamos começar Tempo Real de hoje falando a respeito de um assunto que é muito importante para o Brasil e no estado do Piauí também. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que promete dar atenção àquelas pessoas que perderam pais, mães, membros, estão órfãos por causa da Covid-19. Esse amparo vai ser administrado pelo Poder Público Executivo e passa pela vice-governadoria do estado do Piauí. Nós estamos recebendo aqui no estúdio Regina Souza, vice-governadora do estado, que vai falar a respeito deste e de outros assuntos. Vice-governadora, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, governadora. Bom, vice-governadora. Espectadores também. Tá certo. Vice-governadora, como é que esse assunto passou a preocupar o governo, foi debatido na Assembleia e como é que vai ser posto em prática no estado do Piauí? Na verdade, esse assunto, ele é do Consórcio Nordeste. Foi o pleno do Consórcio Nordeste que fez um decreto estabelecendo que o consórcio tinha que amparar os órfãos da Covid. E aí, no próprio decreto, diz que cada estado tem que fazer a sua legislação, mas o valor, por exemplo, eles definiram lá, todo mundo vai pagar R$500 por mês. Então, chegando aqui, a gente encaminhou o projeto para a Assembleia, foi aprovado agora, foi sancionado já pelo governador, vamos fazer a regulamentação, quer dizer, aquilo que a lei não disser, como é que vai ser feito. Então, quando ele chega na Assembleia, ele já chega sob entendimento político, né? Essas coisas a Assembleia dificilmente vota contra, alguém questiona, porque são coisas que beneficiam os mais pobres, faz parte do Pro Social. Então, ele vai ser, a gente quer ver se ainda paga agora em novembro a primeira parcela, tem que se cadastrar as pessoas, né, e buscar, fazer a busca dessas pessoas nos hospitais, as famílias, a gente vai abrir também um cadastro, as famílias. Qual a expectativa? E um comitê que vai analisar se realmente a pessoa se enquadra, porque tem que se enquadrar na questão da pobreza dentro daquele critério universal do cadastro único, ele tem que se enquadrar ali para poder receber. Desde perder o pai ou a mãe ou os dois, não tem diferença, vai receber. E até completar 18 anos. Certo. Então, é um programa grande com bastante despesa. A gente não tem ainda um levantamento total, porque esses dados econômicos não ficam muito nas fichas dos hospitais. Então, mas já tem um grupo trabalhando para fazer essa busca. Então, e a gente também não vai esperar se descobrir todos, né? A gente avalia que deve ter uns 1.000, mas não sabemos. Agora, tem 50 que já foram identificados, que já foi comprovado que vamos pagar esses 50. Então, e vai cadastrando os outros e vai entrando, porque é um programa permanente, né? Porque até completar 18 anos... Muitas pessoas, inclusive, que podem estar nos assistindo agora, podem se sentir enquadradas dentro desse universo. Então, vai ter um local para se cadastrar, vai procurar a SASC, então, que está concentrado na SASC para o cadastro, né, a identificação, a equipe que vai trabalhar de assistente social e outras pessoas que vão estar permanentemente analisando esse cadastro. Então, não tem... porque todas as pessoas que se enquadrarem nessa fase, nessa característica, vão receber. E tem um projeto federal aprovado no Congresso, né? Se o governo federal sancionar, não sei se já foi votado nas duas casas, mas já foi votado pelo menos em uma, aí não tem sentido ter dois benefícios com o mesmo nome, com a mesma finalidade. Aí a gente vê o que faz com esse benefício, para quem a gente reveste esse benefício, que a Covid fez estrago em muita gente, né? A gente já teve benefício para o pessoal de bar e restaurante, a gente tem os cartões, já teve o cartão emergencial, que já estamos encerrando agora a segunda parcela, para 15 mil famílias, estamos começando um outro para 15 mil famílias, mas agora com critérios mais rígidos, no sentido de que a gente identifique de fato as famílias que realmente precisam, porque no emergencial, muita gente que recebeu pelo cadastro, na hora ela não se enquadrava mais. Ela já tinha emprego, ela já tinha se aposentado, ou ela foi embora. Então, a gente agora quer achar realmente essas 15 mil. Esses que não foram encontrados, reveste para o Estado, e o Estado procura outras famílias no mesmo município para não deixar de receber. Lídia. Agora, governadora, bolsas, auxílios têm impacto financeiro.
né? E o governo do estado está, de fato, equilibrado, né, para o pagamento desses auxílios, até que ponto, né, o pagamento desses auxílios afeta nesse equilíbrio financeiro, e também isso mostra aí a importância de ter uma parceria de políticas com o governo federal, até o fato do governo federal se colocar à frente desses auxílios. O normal seria isso, mas como já estamos com quase 2 anos de Covid e o governo federal não se manifestou a respeito dessas pessoas que tem uma característica a mais de ficar órfão, que pobreza tem, causada pela Covid. Mas tem essas pessoas que ficaram órfãos, às vezes bebezinho ainda, e está na casa de quem? Está com o tio, está com a avó, está no orfanato. Tem que identificar essas pessoas. Isso seria papel do governo federal mesmo. A política assistencial é o governo federal com os municípios. O Estado nem perpassa. Mas, como demorou muito, o consórcio já tomou essa decisão, né? E se o governo federal vier a tomar, a gente simplesmente enquadra direitinho e pode transferir esse benefício para outro segmento também afetado pela Covid. Mas a gente não sabe se ele vai fazer, porque até agora não se manifestou. Foi o Congresso que tomou a iniciativa de fazer um projeto, mas ninguém sabe se ele vai aprovar. Então, o Estado está com as contas equilibradas, está no orçamento, então a gente só se tiver uma tragédia financeira, mas dentro do orçamento, dentro da previsão orçamentária, cabe esse auxílio. Elivaldo Barbosa. Vice-governador, hoje o governador Wellington Dias anunciou numa solenidade reajuste salarial e mirou exatamente nessa flexibilização em torno do teto de gastos, que vai ser agora flexibilizado também. O impacto que essa medida poderá ter não afeta o equilíbrio financeiro do Estado? Também não, assim, que o Estado não vai dar um reajuste que ele não possa, né? A gente já ganhou alguns pontos aí antecipando, até o 13º, a gente sofria para pagar o 13º, já pagamos o 13º de dezembro. Então, certamente na elaboração do orçamento isso foi visto, né? Então, dentro da previsão orçamentária que se faz todo ano, dificilmente ela frustra. Se frustra muito pouquinho para baixo, às vezes ela surpreende, ultrapassa, vai para cima, mas é uma previsão realista que não acontece nenhuma tragédia financeira mundial ou brasileira, não tem por que não caber, porque está previsto no orçamento, na previsão orçamentária que já está discutida com a equipe há muito tempo, dizendo o que vai ser a arrecadação do ano que vem. O governador, inclusive, comemorou o fim do teto de gastos, né? Que foi uma decisão tomada na época no governo Michel Temer, imposta ao Brasil, a todos os estados e municípios do Brasil. Até que ponto a senhora acredita que, olhando para trás, essa medida ajudou ou atrapalhou os estados e municípios? Olha, na situação que se estava vivendo, ela era necessária. Eu nem sei se ela não é mais necessária. Eu participei da votação Sim, a senhora discutiu com o Congresso. Discuti bastante, estudei bastante. Inclusive questionou muito na época, né? Eu lembro. Então, a gente questionava exatamente porque nós estávamos vivendo um momento muito difícil, que a gente precisava era de mais benefício, de mais ações governamentais. E o pessoal vem com um teto de gasto que tinha a finalidade maior era a meta fiscal. Uhum. Não estava pensando em gente, não estava pensando na meta fiscal. A senhora entendia que naquele momento... que a meta fiscal seja mais importante que pessoas. Agora, também vai depender do uso, né? Porque, por exemplo, a gente tinha um fundo soberano, né? Que o Lula e a Dilma criaram, o Lula criou, a Dilma continuou, que era exatamente para esses momentos. Tinha 28 bilhões quando o Temer assumiu. De dólares. De dólares. E eles gastaram esse dinheiro. Ninguém sabe que foi. Até uma vez, num pronunciamento meu, alertei os governadores. Os governadores vão gastar o teto de gasto, o fundo soberano, vão embora pedir para partilhar com os estados, mas não partilhou com ninguém, eles gastaram. Então, todo o país tinha que ter esse fundo soberano. O fundo soberano é como se fosse um estoque regulador. Por que a gente sofreu com o impacto do arroz, do feijão? Porque não tem estoque regulador. Aumentou o arroz no mercado, o governo entra com o seu arroz para frear o preço. Não é com vai tabelar preço, não. Ele entra vendendo arroz. Aumentar a oferta, o milho, entra vendendo milho, porque aumenta a oferta, o preço baixa. O Brasil não tem nenhum estoque regulador depois do governo Temer. Não tem. E aí a questão do fundo soberano seria a mesma coisa. Ter um fundo para esses momentos de catástrofe, de pandemia. Né, uma espécie de poupança nacional, uma espécie de poupança do governo. Fora aquela outra poupança de 370 bilhões, esse é um fundo soberano que fica aqui mesmo e que é para gastar nas catástrofes. Entendi. Lídia. Tem essa questão, governadora, que envolve o teto, né, do Auxílio Brasil, né, o novo Bolsa Família, que está envolvido aí no meio dessa polêmica
do teto de gastos, o Partido dos Trabalhadores, então, não se coloca contra, né? O próprio Lula usou as redes sociais para pedir até que o PT não se levante contra esse novo modelo. Não, o PT não se votou contra nenhum auxílio. Aliás, ele foi para R$600 por um projeto do PT. A gente queria 1.200, sabe? A gente queria dar salário mínimo. Ele acabou nos 600 negociando com o PT. Então, o PT nunca... Agora, a gente tem que cuidar para ver quais são os jabutis que entram junto. Né? No Senado, a gente usava muito essa palavra, né? Quando encaixa uma coisa que não tem nada a ver, é um jabuti. Então, a gente tem que ter cuidado com os jabutis, porque eu acho que o auxílio ele poderia vir de outras fontes. Era fazer uma... Por exemplo, tem um fundo de relator de orçamento que é um absurdo, estrondoso. Então, por que não usa esse fundo também? Quer dizer, teria como buscar outras fontes e não causar a desconfiança que está causando no mundo, que o mundo inteiro está... Ele diz que o dólar subiu por conta da... fica em casa. Nada disso. O dólar sobe é porque o Brasil não inspira confiança lá fora. Na hora que ele diz que vai furar o teto, na hora que ele diz uma besteira dessa que vacinar causa AIDS, isso vai desconfiando, vai colocando desconfiança no investidor estrangeiro nos outros países que não querem mais saber do Brasil. E é isso que faz o dólar subir. O dólar não sobe em todo lugar, está subindo no Brasil. Por causa das besteiras, dos pronunciamentos. Cada vez que abre a boca, diz uma bobagem. E aí isso afeta no preço do dólar, que afeta nos outros preços, né? Que, aliás, a gasolina... Nós produzimos gasolina aqui. Então, não compramos em dólar. Mas na hora do cálculo do reajuste, entra essa que nós produzimos aqui, também entra no cálculo com o dólar. Então, é uma gambiarra também que a gente precisa prestar atenção. Vice-governadora, daqui a 5 meses, uma semana, a senhora deve assumir o governo. É uma tendência natural, tudo indica na política estadual que o governador vai deixar o cargo para pleitear a vaga piauiense do Senado Federal. No governo, como a senhora pretende conduzir a base governista na sucessão estadual? Olha, não é um novo governo, gente. Eu vou governar dentro do plano que nós aprovamos. Então, continuar as coisas que tem para fazer e fazer. Agora, teve um deputado um dia desse que a gente estava conversando com o governador e ele disse: vice-governador, a senhora vai cumprir os compromissos do governador? Eu digo, se ele deixar a caneta cheia, eu cumpro tudo. Deixou a caneta cheia, eu cumpro tudo. Então é isso, não é um novo governo, não. Agora é claro que eu quero aplicar aqui umas marquinhas mais femininas, né? Mas não vou gastar, por exemplo, não vou ser gastadeira. quais seriam as marcas? Não vai comprometer. Então eu acho que eu quero dar mais atenção à questão das mulheres, por exemplo. Eu quero mulher fazendo mamografia. Eu ando por aí, eu vejo que as mulheres não têm acesso à mamografia. Então vai ter que dar um jeito das mulheres fazer a mamografia. Tem umas carretas aí que eu vou reativar. Essas coisas assim, quero que quilombolas e indígenas tenham um tratamento melhor, que a gente resolva as questões da terra. Não é que a gente não esteja resolvendo, mas apressar mais essas questões que são mais afeitas a mim, que parecem mais comigo. Significa que pobre vai ter mais leis. Já tem aí os projetos administrativos para quando assumir o governo, mas tem algum projeto político, como, por exemplo, colocar o seu nome à disposição dessa base para 2022? Não. Eu só poderia ser candidata a governadora pela lei. Então, não sou candidata a governadora, não tem esse perigo. Não vai ter essa disputa, então, não, dentro do Partido dos Trabalhadores? O PT discutiu o nome do Rafael, na hora certa vai lançar o Rafael. Acho que a base está aceitando bem o Rafael, não tem por que criar tumulto nenhum. Na hora certa a gente vai lançar nosso pré-candidato. Agora, o diálogo político com a base aliada, muitas vezes uma liderança, a senhora falou aí o exemplo de um deputado, não quis citar o nome, mas de vez em quando a gente ouve o líder. Como será o diálogo com a vice-governadora Regina Souza quando chegar ao Palácio de Karnak? Vai ser a mesma coisa com o governador Wellington Dias? Claro que não, porque são pessoas diferentes. Mas em relação à base aliada, o que a senhora teria a dizer sobre conversas políticas, sobre articulação política no governo e da política também? Olha, eu digo sempre, quando eu fui assumir o Senado, eu disse, não procurem o Wellington em mim. Ele é único, não vai achar o Wellington em mim. Agora, é claro que eu tenho o meu jeito, mas não sou bicho-papão, não. Eu converso com todo mundo, não deputado tenístico. Então, ele está ali assistindo, isso que eu falei. Então, não vai ter bicho-papão, não. Então, vou cumprir o papel de governadora, né? Conversar agora, assim, só tem uma coisa, eu não enrolo, não. Então, assim, não estou dizendo que o Wellington que enrole, mas assim,
As pessoas me conhecem, sabem do meu jeito, então o meu não é não, meu sim é sim, e acabou, não precisa insistir. A máquina pública, a gestão pública, ela está longe de ser um ser estranho para a senhora. Você já foi secretário da administração, já atuou em pastas, né, do Poder Executivo e agora ocupa o cargo de vice-governador depois de ter passado pelo Senado. O que a senhora considera como característica mais marcante? O que é que essas lições, essas passagens trazem para a senhora de experiência e que a senhora pensa que nesses 9 meses a senhora é capaz de implementar a partir do que viveu? Olha, o Senado me trouxe muito mais sensibilidade do que eu já tinha sobre as questões sociais. Porque lá eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, então eu lidava com todo tipo de pessoas que sofrem. Eu digo sempre, eu dei voz às vozes reprimidas que não tinham voz, não tinham com quem falar, não tinham... Então eu abri um microfone. No Senado, as comissões eram para funcionar uma vez por semana. A minha comissão funcionava de segunda a quinta. Porque tinha tanta demanda, mas tanta demanda que eu tinha que fazer. Então, só eles terem aquele palanque para falar. Olha que as nossas audiências eram as mais... A TV Senado tem as estatísticas lá, as mais vistas, as mais ouvidas eram as nossas audiências da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, o pessoal dizia que o TV Senado me protegia, porque eu estava sempre na TV Senado. Eles diziam, não, é que ela cria notícia, ela cria fatos que geram notícia e a TV está interessada na notícia. Então, realmente, eu era a pessoa que mais aparecia na TV Senado, mas por conta da temática que eu abordava. Foi lá que eu aprofundei população de rua. Eu fiz diligências em local que teve chacina, eu fui enfrentar cara a cara a secretária de segurança de outros estados aí, chacina, de indígena, de trabalhador rural. Eu fui fazer audiência pública lá em São Paulo, na época que estavam jogando água na população de rua. Eu passei um dia inteiro conversando com a população de rua, botei Ministério Público de São Paulo, toda a Câmara de Vereadores de São Paulo, toda não, porque muita gente não foi, mas foi convidada, mas tinha muitos vereadores. Nós passamos o dia inteiro numa quadra de esporte, acho que eles ficaram com vergonha de sair. Alguns pediram para sair por conta do horário da sessão, mas ouvindo, quem é que escuta a população de rua? Nós tínhamos 6 senadores lá, e vereador e Ministério Público de São Paulo escutando a população de rua. Eles dizerem, senhores, nós não somos perigosos, nós estamos em perigo. Essa frase é profunda, eu ouvi isso de um morador de rua. O padre Júlio Lancelotti lá com a gente, é um grande batalhador. Então, quer dizer, o meu orgulho é isso, eu dei vez para muita gente que nunca tinha botado o pé no Senado. Indígena, então, eu era senadora dos índios. Uhum. Chegava lá na porta, o porteiro dizia, senadora, seus índios estão aqui, depois mande ele entrar, mas eles estão de calção, meu filho estão bem vestidos, mande entrar os índios, vem para o meu gabinete. Ele deixava a bagagem no meu gabinete, saiu perambulando onde eles queriam ir. Então, quer dizer, eu mexi com essas coisas que o Senado nunca tinha visto. Vice-governador, o Elivaldo falou sobre a senhora sendo governadora no ano que vem. E a senhora disse que não é candidata à reeleição, e aí já faz total apoio aí a Rafael Fonteles, ao nome de Rafael Fonteles. Mas o que a senhora projeta para 22? A senhora vai ser um nome à disposição ainda do Partido dos Trabalhadores para missões eventuais, em caso de eleição de Rafael, missões administrativas? Como é que a senhora se vê em 22, 23? Com sinceridade, eu não projetei nada para 23, não. Quero terminar o governo, quero atravessar a tempestade e, quem sabe, ver o arco-íris no final. E a base, governadora, vai unida aí, atravessando essa tempestade até 2023, porque a gente vê partidos da base sofrendo pressão, né, sendo assediada aí pela oposição. O governador vai conseguir encaixar esse tabuleiro aí da base? O governador tem uma inteligência incrível nessa área do xadrez político, por isso que deixa ele tocar, porque ele conversa muito com a gente também, com os outros partidos também. Primeiro ele ouve e depois ele faz uma síntese assim, sempre dá certo. Agora, claro que daqui até março vai ter muita tensão, assim, porque só tudo se vai resolver em março. A maioria, tem gente que já está resolvido, mas tem gente que está com problema, até porque não pode nada ser antes de março, principalmente os que têm mandato, nada pode ser antes de março. Então, a pessoa hoje pode estar com vontade de ir para um partido e, quando chegar em março, já está achando que o outro é melhor ou que o seu partido vai sobreviver, dá para sair com a federação. Então, isso tudo vai perpassar. É claro que as pessoas ficam ansiosas, né, para ver logo o desfecho, mas é aquela tal história. Enquanto tiver tempo para discussão, as pessoas vão discutir. Né? Até porque não adianta tomar uma decisão agora e, quando chegar em março, a pessoa se arrepender e dizer, não vou ficar aqui mais não, vou para outro. Agora, assédio sempre vai ter, minha filha. Então, não tem jeito, tem assédio, a disputa faz o assédio, né? Agora, a gente também pode assediar algum de lá para cá, né? Já está assediando?
Não, eu não. Mas a senhora está vendo esses assédios acontecerem? A conversa, tem muita conversa, então nessas conversas certamente já rola um convite, mas tudo se resolve em março, pode esperar, vocês vão ter muito o que falar ainda. Tá certo. Vice-governadora Regina Souza, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Uma ótima tarde para a senhora.